Olá, tudo bem, Alexandre? Olá, Luciano, tudo e você? Como é que você está? Tudo bem, muito bem. O nosso último podcast com o Délio foi maravilhoso. Foi maravilhoso, Ele sensacional. Ele tem muito conhecimento, muita história muita bacana. Experiência bacana, foi joia. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui. Opa! Como vai, Clodoaldo? Clodoaldo Guilherme, nome bonito. Um novo, 69 anos, nem parece. E olha só, ele é um consultor empresarial de altíssimo nível, já conheço ele há tempo. A gente vai bater um papo muito legal com o Clodoaldo. Ele é consultor, professor, mentor, faz coach, conselheiro. Imagina. E a experiência dele, economista, com diversos aprendizados, cursos em gestão empresarial. Ele é brasileiro de Sorocaba. E olha só, né? Tem uma empresa famosa, a G2, consultoria e treinamento empresarial, mas na verdade deveria ser G3, né, Clodoaldo? Sim, Luciano, olá você, olá Alex, tudo bem, claro, olá os empresários que nos acompanham, né? De fato, nós temos uma nova sócia, né, que é a filha, uma belíssima formação em processos e qualidade, é a terceira, ou o terceiro G, né? Então, G3 seria o mais correto. Vamos deixar G2 por enquanto. Mas fala da filha, qual é o nome da filha? A minha filha é Melissa Ariadne, ela é farmacêutica industrial, pós-graduada e está na área de processos e qualidade. Essa é minha sócia. Essa sim é o G3. E você é o G1, quem é o G2? O G2, na verdade, é quem comanda o dinheiro, que é a minha mulher. Mas a minha mulher diz que nunca mais trabalharia comigo porque eu sou extremamente chato. Na verdade, ela tem razão. Eu tenho um nível de exigência muito grande. Faz parte, né? Acho que as pessoas trabalham nesse ramo da parte de exatas, enfim, na parte de números, né? São um pouquinho mais voltados a essa questão de... O grande compromisso, Alex, na verdade, é com a entrega. Né? Eu acho que a minha empresa de consultoria, o grande comprometimento dela é com o sucesso do cliente, desde que o cliente permita, né? Então, precisa sim ter um nível de exigência. E Clodoaldo, você está há um bom tempo no Sebrae, porque na verdade eu tive o prazer de conhecer via Sebrae, há alguns anos atrás. Eu estava precisando de alguém na área, conhecimento na área financeira, e aí o Sebrae, temos a melhor pessoa aqui no Paraná, que é o Clodoaldo Guilherme, a gente teve o prazer de conhecer. Me fala um pouquinho da sua parceria com o Sebrae. Veja, o Sebrae é meu cliente. Eu sou um consultor credenciado pelo Sebrae. Só que antes de chegar no Sebrae tem um pouco de história, né? Quando você falou 69 anos, realmente são 69 anos, só de atividade empresarial são quase 52. Olha só. Eu tenho 16 anos como homem de banco, fui regional para as agências de um banco para o Paraná, Rio Grande e Santa Catarina, inclusive na área de comércio exterior. Fui professor universitário na FAE, que é uma época de um carinho enorme, curso de graduação e pós-graduação. Fui diretor de corretora de valores, quando eu era diretor financeiro de uma indústria. Nós compramos uma carta patente e foi exigência do Banco Central. Aí deixei banco e fui conhecer aquilo que o meu querido Miguel Salomão, ex-secretário de Estado, sempre dizia, o lado real da economia, a produção. Dali eu comecei também a desenvolver paralelamente trabalhos de consultoria, que é uma coisa que eu gostava muito, até o momento que eu montei uma empresa. Quando a minha empresa, que eu queria ser empresário, já que eu dava palpite na vida dos outros, quando a empresa começou a alçar voo, eu tive um convite para fazer auditoria numa empresa lá da China. Normalmente, ainda que o meu diploma permita auditoria, eu não gosto muito, tá? Mas era uma oportunidade de um mês conhecer alguma coisa. E o resultado foi que eu fiquei 6 anos como diretor, como executivo de finanças, planejamento, compras, onde eu balizava preço de compra, pessoas, que eu não sei porque, por onde eu passei me davam pessoas para cuidar, foi uma experiência maravilhosa, brasileiros, chineses e indianos, tá? E houve uma situação muito interessante que eu gosto sempre de relembrar. A presidente, em um dado momento, e era brilhante, ela tinha uma dificuldade com os chineses e indianos. Qual a dificuldade? Questão cultural. O chinês e o indiano não gostam muito de mulheres. O que ela fez? Muito carinhosamente me chamou, Clodoli, venha com essa sua cara enferruscada para me ajudar a negociar.
E ela era uma ótima negociante. Olha o que é a questão cultural. Então, qualquer coisa que ela dissesse, olha, $100, havia resistência. Quando o homem de finanças dizia era $100, eles aceitavam. Então, ela me deu a oportunidade de também dar suporte direto na área comercial. Sem dúvida nenhuma, a minha grande pós-graduação foram 6 anos na China, uma filial na Índia, onde eu falava com vendedores do mundo inteiro. Tá? Até hoje eu não sei bem qual é o meu inglês, né? Porque o teu ouvido é o que eu, né? Então era muito interessante e nós tínhamos um público fim, isso em Nova York, e ali então que nós também tínhamos uma relação muito intensa com os nossos compradores. Foi uma experiência muito rica. Voltei para cá, muito cansado, dei 7 meses de consultoria num grande atacado, voltei para minha pequena empresa com a ajuda inclusive desse empresário. 2 anos depois comecei nas minhas horas de folga fazer consultoria, 30 horas, foi quando eu entrei no Sebrae, 30 horas que viraram 50, que viraram 80, que viraram 100. Em 2013 chega minha neta e a minha mulher diz, só quero ser avó. Vendemos a empresa, muito redondinha, bem planejada, bem organizada e está até hoje no mercado. E eu virei consultor e professor, mas professor para executivos, que é uma coisa que me agrada muito. Essa é a minha história. E essa experiência na China foi fantástica. Agora, como nós estamos entrevistando dono de restaurante, o pessoal que trabalha em gastronomia, como é que foi esses 6 anos e se acostumar com a comida chinesa? Explica para nós aqui. Veja, tem uma coisa engraçada. Nós nos livrávamos porque a nossa empresa, que é de um gaúcho, né, levou uma cozinheira. Mas eu tenho uma coisa que é muito minha, eu gosto muito de experimentar para dizer, ó, não gostei. Quando eu ia para a Índia, eu comia comida indiana, tá? Então, para dizer, olha, não gosto, muito apimentada. Comia comida chinesa? Sim, comia comida chinesa. Não gosto de todas? Não. Algumas eu gosto, outras nem tanto. Então, é uma coisa minha. Eu experimento para depois dizer gosto ou não gosto. Agora, o que é diferente é que quando eu fui para a China, o que tinha na minha cabeça? Tem uma pastelaria, né? Mas nós temos aqui, gente do céu, não há pastelaria na China. Tá? Então, o dia a dia são as comidas muito típicas do povo chinês. Onde a gente se livrava é quando nós íamos a Hong Kong, porque eu morava no interior da China, né, a 100 quilômetros de Hong Kong, ali sim você encontrava comida do mundo. Tá? Porque onde nós morávamos não havia aquela coisa de reposição. Então, quando eu percebi isso, eu encontrava uma marca de macarrão, por exemplo, Barilla, você não acha lá. Acha de Checo, que é a principal marca de macarrão. Todo o pacote que eu vi eu comprava para poder me garantir. Quando nós íamos a Hong Kong, nós compramos. E Hong Kong era um show. Nós tínhamos um mercado chamado City Super, nunca me esqueci. Eu nunca vi tanta exposição de frios. Tá? Eu não sabia, por exemplo, que o Canadá vendia uma mussarela extraordinária, entende? Então a gente se fartava de comprar e comer durante aquela semana, né? Mas foi uma experiência rica até nesse sentido. E a China também é conhecida pela gastronomia mais exótica, né? Completamente exótica. Existe, na realidade, Alex, alguns, vamos dizer assim, algumas histórias, né? Tipo, por exemplo, se come tal coisa, se come cachorro. No norte da China se come um tipo de cachorro, tá? Que é para uma região muito fria. Ah, come-se gafanhoto? Sim, come-se gafanhoto. Ah, então eu vou num restaurante e eu vou encontrar essa comida? Não. Existe essa comida exótica num local apropriado. Então, eu quero comida exótica, está em tal endereço, na Santa Felicidade deles, por exemplo, você encontra comida exótica. Pessoalmente não me agradou. Eu tive o caso de um colega, por sinal curitibano. Nós fomos visitar a comida exótica e ofereceram para ele sangue de cobra, porque era alguma coisa equivalente a um Viagra. E, de fato, ele endureceu, caiu. Tivemos que levá-lo para o hospital 7 horas no soro, porque não é o dia a dia nosso. Tá? Então, existem algumas histórias, existem algumas verdades. Né? Tem que sempre se tomar algum cuidado. Tá? Questão de higiene, essa coisa toda. Né? Então, a gente tem uma informação que quando você está no dia a dia, você se debruça com a verdade. Por exemplo, uma coisa que eu nunca recomendo, como aconteceu comigo e com uma colega minha, fomos lá num restaurante onde nenhuma pessoa falava nada em inglês. Então nós olhamos o cardápio e fomos pela foto. E escolhemos uma que a gente achou lembrasse alguma coisa nossa. E uma das coisas era uma coisinha verde tão bonita.
Eu coloquei na boca, gente do céu, eu devo ter tomado, sei lá, uns 3, 4 litros de água seguida, uma pimenta que eu nunca comi na minha vida, fortíssima, tá? Mas que para o chinês é normal. Sim, tá? entendi. Então tudo é uma questão cultural. Eu queria explorar um pouquinho aqui o Clodoaldo, né, pelo conhecimento dele, e entrar na questão que na esfera mais da empreendedorismo, né? E perguntar para você o seguinte: o que você considera hoje os 3 principais, ou as 3 principais dificuldades nos empreendedores hoje, que você percebe nesses empreendedores hoje? Já que você trabalhou na China também, em outros países, e fazer um comparativo entre os empreendedores do Brasil com relação a empreendedores do exterior. Veja, quando você me fala em dificuldades, você está me conduzindo a apontar 3. 3. Na verdade são maiores. São mais, né? Mas vamos as principais. Aquelas que eu acho que me chamam mais atenção. Sim. É o empresário acreditar no feeling. Eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi nesses 51 anos, que o empreendedor não é gestor. Olha, que eu estou afirmando, o empreendedor não é gestor, tá? Se você quiser fazer um comparativo com o futebol, vamos pegar um gênio recente, né? Porque nós temos grandes gênios do futebol, e são poucos recentes, na minha opinião, bem entendido. Mas vamos pegar um jogador como o Ronaldo Fenômeno. Ele era extraordinário naquele espaço dele. Ele não era médio volante, ele não era meio de campo e não era zagueiro, e muito menos goleiro. Tá? O que eu estou querendo dizer? Literalmente, cada um entender naquilo que é forte. Tá? Então, todas as vezes que eu vejo um empresário, eu fiz por feeling, eu brinco. Só teve um cara que ganhou dinheiro com feeling, que foi a música do Morris Albert, que coincidentemente ele só fez essa música, mas foi tão regravada que ele ganha dinheiro até hoje. Então, quando eu falo com o empresário, gente, por favor, não vamos falar em feeling. Posso usar a minha percepção, a minha sensibilidade, claro, mas se apoie em trabalhar em planejamento, pessoas, marketing comercial, finanças, processos, tá? Absolutamente fundamental. O feeling pode ajudar, mas não pode ser base para se tomar decisão. O segundo ponto que sempre me chama a atenção, e aí eu preciso ser muito enfático, é não precificar corretamente. Me assusta quando eu vejo algum empresário que me diz, olha, eu comprei por 100, eu ponho 60% e vendo por 160%. Gente, não colocou os 60% que ele imagina. Então, não precificar corretamente é um bom caminho para quebra, sem dúvida nenhuma. E junto com o precificar corretamente é determinar ponto de equilíbrio. Na minha cabeça, para mim está muito claro, preço e ponto de equilíbrio precisam ser bem determinados, tá? Ou se quiserem, preço de venda, meta de venda, porque não adianta eu estar com um preço formado corretamente e não atingir a minha meta de vendas ou vice-versa. Terei dificuldades igual. E um terceiro, vou encerrar insistindo, empreendedor não é administrador, portanto, ou ele procura um suporte profissional, precisa procurar um suporte profissional, e nós aqui de restaurantes e padarias temos a Certe que podem nos ajudar, tá? Ou então ele vai se qualificar. Mas a única coisa que me preocupa também quando ele vai se qualificar é ele não perder o foco. Recentemente eu estive no local de um cara que eu gosto muito, dele e da sócia dele, aí eu perguntei, onde está o fulano? O fulano está no escritório. Eu falei, fazendo o quê? Não, ele está ali vendo o fluxo de caixa. Eu falei, aí eu tirei do escritório. Eu falei, cara, você é tão bom na criação da cozinha, o que você está fazendo no escritório? Ou a sócia cuida de fluxo de caixa, ou você contrata alguém, um bom sistema, para fazer isso aí. Vai criar. Então, por favor, quando eu digo para se qualificar, ter uma noção geral da parte, vamos chamar administrativa, faz sentido. Mas também ele não pode deixar naquilo que ele é bom e partir para aquilo que ele não é tão bom. Já adiantando um pouquinho, fazer a matriz SWOT, né? A matriz SWOT eu identifico na empresa pontos fortes e fracos. Quando eu identifico, o que eu faço com os fracos? Eu tento debelá-los. Mas o ponto forte eu tenho que potencializar. Sim. Então não adianta também, então eu ser bom na cozinha, mas eu vou largar a cozinha e cuidar do escritório. Esses seriam 3 entre alguns outros pontos que eu acho que merecem a atenção do empresário. Você colocou muito bem, né? Que o empreendedor não é gestor,
não é administrador, né? Ele tem aquela vontade de abrir, tem aquela iniciativa de abrir, e aí falta às vezes o preparo pessoal, falta o planejamento correto. Porque muita gente acha que pode fazer o planejamento inicial e termina ali no planejamento inicial e não dá continuidade. Por que as pessoas não, né, acabam parando do planejamento inicial e não dão continuidade? Qual é a tua visão em relação a isso? Veja, Luciano, quando eu olho para a empresa, eu olho uma pirâmide. Pirâmide que eu divido em estratégico, tático e operacional. O empresário não conseguiria entender isto. O empresário, para mim, tem que cuidar do estratégico. Uma situação intermediária são os táticos, ou os líderes, os chefes, o gerente, o apelido que queira se dar. E o operacional está embaixo, quem executa. E o que eu percebo muito é exatamente essa inversão. Estou dentro de uma empresa, o empresário, em vez de estar cuidando da estratégia, ele está ali no operacional. Ele não consegue entender essa diferenciação. Isso é muito comum e me chama a atenção. Voltando mais uma vez ao feeling, né? Eu tive uma ideia de negócio. Se você tem uma ideia de negócio, começa a colocar no papel. Que é outra coisa que me chama muita atenção. Está na minha cabeça. Está na minha cabeça. Não se administra com o que está na cabeça. Eu vou para o papel. Então, o primeiro grande passo é eu montar um planejamento. Se o empresário não está habilitado ao planejamento, ele não é obrigado a estar habilitado a tudo, né? Até porque eu acabei de dizer, às vezes ele tem um pendor muito grande para a cozinha, para criar pratos, tá? Então, o que ele faz? Recorre a suporte profissional para montar um planejamento. Seja o modelo de negócio, seja o plano de negócio, mas ele precisa colocar todas as ideias e ter um direcionamento. Da mesma forma, quando a empresa já está caminhando, ela já existe, o que mais a gente recomenda? Diagnóstico empresarial. Tá? Vamos olhar aonde você está, porque da mesma forma, o empresário senta contigo e diz, olha, eu estou com um problema. Qual o problema? Financeiro. Peraí, gente. Finanças não é causa de problema, é consequência. Se eu fiz o preço errado, eu estou vendendo fora da minha meta de vendas, como é que posso dizer que o problema é financeiro? E eu que estou vendo as coisas erradas, não é? Tá? Então, isso que eu preciso entender. Se a minha empresa já está caminhando, faça um diagnóstico e refaça um planejamento se você já fez. Se não fez, faça um novo planejamento com a definição do grande plano de ações e metas, para poder colocar a empresa no eixo. Caso você está começando, por favor, procure suporte profissional, faça um planejamento, tá? Quando eu falo em modelo de negócio ou plano de negócio, eu estou falando em planejamento. E falar em planejamento é acertar 100%? Não, seria muito pretensão. É tentar errar o menos possível. Planejamento te dá essa direção. Eu vou contar um pouquinho, se vocês me permitem. Quando eu voltei da China, que eu fiquei nesse grande atacado e que esse rapaz me ajudou a montar a minha empresa, eu fiquei 6 meses, eu disse para minha mulher, esquece de mim, 6 meses pesquisando. 6 meses. Estou falando em 2007, portanto já tinha vários anos de experiência nas costas. Pesquisei. Montei uma distribuidora com 0 clientes. Minha mulher disse, eu quero fazer o financeiro e o administrativo, não quero fazer o comercial. Acho que ela é muito mais comercial do que eu. Então, tudo bem, fui eu para fazer o comercial com mais 2 ou 3 vendedores. Chegamos a ter 550 clientes. 1 ano e meio depois eu dei uma parada e disse para ela, eu conversei com ela, minha mulher ela tem muita percepção, eu falei, vou rever o meu planejamento. Cortei 300 clientes. Cortei 15 fornecedores. Comecei a ganhar dinheiro. Ou seja, eu fiz um planejamento durante 6 meses. 1 ano e meio depois, quando eu conheci o mercado, a verdade está no mercado. Quando eu conheci o mercado, falei, opa, preciso fazer uma readaptação. Fiz um replanejamento. Tá? 10 grandes fornecedores, 200 clientes mais ou menos. Comecei a ganhar dinheiro, trabalhar com mais tranquilidade. Equívocos a gente comete. Por exemplo, quando eu comecei a distribuidora, eu estava preocupado com share. O share não é problema meu, share é problema da indústria. O meu problema é atender bem o meu cliente, e foi quando então eu fiz também uma relação muito interessante com as grandes padarias. Tá?
algumas lojas de produtos naturais, alguns restaurantes. Aí eu falei, bom, esse é o meu foco. E a palavra planejamento é muito mais ampla, né? Porque quando a gente fala, você falou no SWOT, né? Porque até tem gente que investe, faz o SWOT, tem uma missão, visão, valores, mas isso não é suficiente, porque o planejamento é uma coisa muito mais ampla. É dar continuidade junto com os planos de ações. Porque as pessoas esquecem que tem que ter as metas e que são verificadas nos planos de ações para poder atingir essas metas. Então, como é que você enxerga, né, essa palavra planejamento, como a gente fala, que você sabe muito que é uma coisa muito ampla, para o empreendedor que normalmente ele acha que apenas a montagem, como vai fazer o negócio, e aí deu, né? Como é que você vê isso, essa visão do empreendedor? Equivocada, tá? Como é que eu resumiria o que é planejamento se vocês me obrigassem? Planejamento para mim é definição de estratégias e atitudes. Não adianta eu definir estratégia e não ter atitudes para implementá-las. As estratégias e atitudes. Mas uma coisa que é importante, porque eu estou enfatizando tanto o uso do profissional? Porque o profissional não tem envolvimento com o negócio. Quando a gente tem envolvimento emocional, é onde a gente se perde. Sim. Não vê certas coisas. Tá? É muito comum, você vai visitar uma empresa, bom volume de faturamento, como é que está o seu financeiro? Eu tenho uma sobrinha que cuida. Não tenho nada contra a sobrinha, não é desse sentido. Gente, nós precisamos ter profissionais. Precisamos profissionalizar. Tá? Então, planejamento é a direção. Mas o mais importante, isso é importante que a gente enfatize, o planejamento não engessa. Tá? Por quê? Porque é o dono do negócio, é o empresário que tem a capacidade, a mobilidade de adaptar. Ele pode, inclusive, como o Luciano falou pouco, definir uma série de metas. Ele pode ter definidos, por exemplo, 30 metas até dezembro de 24, claro, porque ele define as prioridades. Ele pode mudá-las, de repente, 8, sim, agora eu vou para 9, não, chegou uma coisa nova. Fui lá na Brasel, fui lá na Certo, os caras me falaram que o mercado está dizendo isso. O que faz ele com o empresário? Ele pega a 9 e vira 10, e uma coisa nova ele põe na 9. E uma coisa que é importante, que a gente vai encerrar esse primeiro bloco e vamos entrar em dois assuntos que é importantíssimo, que é bem no início para o planejamento, que é o modelo de negócio e o plano de negócio. Porque o modelo de negócio, a gente já vai falar daqui a pouco, o modelo está na cabeça. E colocar no papel não é tão fácil assim. Então eu acredito que você mas eu acho que eu vou poder contribuir usando o modelo. Tem muita gente que prefere o plano, que é mais denso, né? Mas o modelo dá para ser usado também. Não, vamos conversar daqui a pouco, não é isso, Alex? Okay. Com certeza. Muito bom até aqui. Daqui a pouco voltamos então com o segundo bloco. Perfeito. Até. Luciano, chegamos naquele momento que acredito que nós esperamos muito, mas o telespectador também, né? Para conhecer o quê? Conhecer aqui a comida, né, que os nossos patrocinadores, os nossos amigos trazem para nós, para a gente fazer a degustação aqui, para que eles possam perceber a qualidade do produto, o sabor do produto deles, né? E hoje estamos com qual produto? Do episódio anterior, o Délio esteve aqui e a gente sempre se prestigia, quem fez o episódio anterior para poder falar dele novamente. Ele trouxe aqui para fazer nosso merchandising aqui, essa parmegiana. Ô Clodoaldo, você conhece a parmegiana da cantina do Délio? Muito. Sou um consumidor contumaz. E por isso que eu não fui embora ainda. Eu quero dividir com vocês essa parmegiana. E o Délio está há muito tempo na Tupava e abriu faz 2, 3 anos no Batel. Sim. Já está um sucesso. Sim. E é um dos melhores parmegianos que eu já comi também. Sem dúvida nenhuma. E você já provou? Eu vou provar hoje, vou ter a experiência de hoje. O Alex que está dizendo que nunca provou. É que assim, são muitos lugares, a gente passa praticamente a semana toda indo em restaurantes, os clientes e tal, então é muita coisa, mas hoje com certeza eu vou experimentar e... Vou falar uma coisinha, vou pegar aqui, O Alex vocês novo ainda. Me vendo aqui para botar vocês com água na boca aqui, olha só, a delicadeza aqui, olha aqui, ó. É parmegiana de mignon, né? Mignon. Nem Ana Maria Braga faz assim. Ana Maria Braga.
Agora vamos ver aí, ó. Vamos ver. Você que não conhece, experimenta. Maravilhoso. O Luciano quase não deixou para nós aqui. Pois é, rapaz. O Délio mandou aqui para todo mundo aqui, ó, todo mundo vai levar. E ele faz de uma forma que eu aprecio muito, e a minha mulher gosta muito também, a massa cobrindo a carne. Gente do céu, é qualquer coisa de maravilhoso. Perfeito. Muito maravilhoso. Ó, e pode pedir no iFood também. Você que está assistindo, deu vontade, liga para o iFood que você recebe dessa maneira aqui, ó, quentinho, aqui, ó, nessa embalagem fantástica. Que delícia, né? Agradecer aqui desde já então o Délio pela gentileza, né? E tá muito bom. Parabéns, Délio. Realmente. E um detalhe que faz toda a diferença: o pene está ardente. Fantástico. Muito bom, muito maravilhoso. Bom. Vale a pena. Amamos. Olá, Luciano, voltamos aqui com o seu do bloco, do nosso podcast Negócios à Mesa. Estamos aqui hoje com o nosso querido amigo e profissional Clodoaldo Guilherme. Clodoaldo, oi. No bloco anterior você bateu 2 vezes sobre uma questão ali que gestor não é empreendedor. Você poderia deixar mais claro para nós, para os nossos amigos que estão assistindo, que vão assistir, enfim, explicar um pouco melhor para nós essa questão? Claro, veja como é engraçado a confusão que se cria, né? Alguns podem até levar para o lado, digamos assim, ofensivo, mas não é. É um lado provocativo no sentido positivo, tá? Vamos estabelecer. É importante que quando a gente faça alguma coisa, a gente tenha ideia daquilo que a gente é melhor. Certo? Sim. Tá? Então, você vai falar de música, por exemplo, tem alguns referenciais. Você fala, o Luciano Pavarotti é a referência, é a voz, né? Mas é todo mundo que gosta? Não, não é. E aqui tem um exemplo muito interessante que eu coloco em aula e nas consultorias. No auge da carreira, Luciano Pavarotti estudava 10 horas por dia, no auge da carreira, e perguntaram por quê. Ele disse, porque eu preciso ser cada vez melhor. Uma música muito aparentemente simples, chamada Girometa, ele durante 5 anos treinou, 5 anos, porque ele dizia que não tinha controle da respiração. Olha o profissionalismo. Agora, o Luciano Pavarotti era compositor? Não. O Luciano Pavarotti era maestro, era músico? Não. Ele estudou música, mas ele usou a voz. É isso que eu estou querendo dizer. Seja o melhor possível naquilo aonde você é bom. É isso que eu mostro para os empresários. Não contei há pouco, quando eu dava a explicação de um cidadão que na cozinha é imbatível. As massas que ele cria é sem igual. Aí eu perguntei para ele, o que você está fazendo no escritório? E se lembra também que eu disse há pouco da pirâmide? Estratégico, tático e operacional. Então eu gostaria muito que o empresário ficasse no estratégico e tivesse apoio. É tão bom chegar para o empresário para discutir o negócio dele, falar da empresa dele. Ah, você tem aí um DRE? Tenho. Fulano, traz o DRE. Você tem ficha técnica? Gente, tem muito restaurante que não tem ficha técnica. Eu conheço a padaria que não tem ficha técnica. Como é que se forma preço? Percebe? Então, o cuidado que a gente tem que ter. Então, quando eu digo que o empreendedor ele não é gestor, porque Deus é simplesmente perfeito na distribuição de coisas. Então, mais uma vez, Luciano Pavarotti, cantor extraordinário. A primeira esposa dele era uma soprano. Teve 3 filhas com ela. Nenhuma das filhas era cantora. Como Deus é perfeito, né? Ele distribui tudo certinho. Sim. Os grandes banqueiros, né, tinham todas filhas. E não estou menosprezando nem de longe, pode encontrar de repente grandes executivas no meio. Mas olha o que a história nos mostra. Tá? Então, mais uma vez, dentro da sua empresa, faça o seu melhor. Se o seu melhor é criar pratos, crie pratos. E o resto deixe para que outras pessoas façam. O resto no bom sentido, outras atividades que vão complementar. Então, o que eu estou provocando é que o empresário, de repente, abre mão do seu ponto forte e vai atender uma outra atividade. E naquilo que ele é forte, acaba ficando no segundo plano e coloca-se em risco o seu negócio.
Bacana. E o empreendedor tem que ter orgulho, que eu sou um excelente empreendedor. Minha empresa tem uma boa gestão, porque eu soube contratar as pessoas certas, né, os processos certos. Exatamente isso. E eu sou, mas tem que dizer assim, eu não sou um bom gestor. Minha empresa tem uma excelente gestão, mas eu sou um excelente, muito melhor até que gestor. Eu sou um excelente empreendedor. Tenha orgulho disso, né, Clodoaldo? E na empresa dele vai estar onde? No estratégico. É no estratégico que ele vai definir isso. Como empreendedor, porque o senhor é bom empreendedor, o senhor cria muito, crio. E a parte financeira? Tem gente que faz isso. E muito boa, né? Tá. E tem gente muito boa fazendo isso. Exatamente. E na sua parte de pessoa, seu RH, tem gente que faz isso. Tem profissionais que fazem isso. Tá? É esse pessoal que me dá suporte para eu crescer. Quantas pessoas entendem de redes sociais, marketing digital? O empresário, para ser bom, precisa entender de marketing digital? O que ele precisa saber? Preciso de marketing digital. Eu vou deixar de produzir para fazer marketing digital? Não. Eu vou procurar profissionais que façam marketing digital. Entendeu? É essa divisão de funções, vamos dizer assim, que vai permitir que o empresário fique concentrado no negócio dele, estratégico. Maravilha. E diz para nós agora também uma dúvida que surgiu, acredito que para muitos também vai surgir, com relação ao modelo de negócio. Diz para nós um pouco o que é esse tal modelo de negócio que os empresários, que os empreendedores têm que utilizar, enfim. Alex, eu não sei se o chato ou difícil de ser velho no mercado é que a gente vê muita coisa antes de um jeito novo hoje. Tanto que o pessoal diz que inovação não é só uma coisa nova. Inovação é uma coisa antiga feita de um jeito novo. Tá? E o que vejo muito são modernismos. Tá? Antes nós falávamos em plano de negócio. Tá? Aquela coisa carregada, densa, pesada, que o empresário, puxa vida, não consigo preencher. Mas não é para ele preencher. Ele contrata um profissional para dar suporte, ele só vai dando orientação. Eu acredito que num prazo de uns 10 anos para trás, surgiu aí um suíço, Osterwalder, se eu não estou enganado, e que disse que criou, na verdade, co-criou com mais 400 executivos um modelo de negócio, o Canvas. Tá? Então, mas qual é a proposta do modelo de negócio? É você ter uma única página onde você concentra ideias. Bacana. Mas, mais uma vez, o que é a possibilidade de adaptação? Quando a gente dava aula, o que a gente dizia, olha, tem 9 janelas. Se vocês quiserem, eu falo rapidinho das 9 janelas. Aí você afixa post-it. Gente do céu, eu tenho verdadeiro horror a post-it, não me acerto com post-it, porque eu acho que o vento vai levar, que vai cair. Então, o que eu faço? Eu pego aquela única página e crio um Excel. As 9 janelas estão ali. E a ideia do modelo é que você pede para todo mundo opinar no post-it. Olha, qual é o problema de eu pedir para todo mundo opinar e eu escrever no Excel? Então pronto, eu já fugi da apresentação tradicional. Crie um Excel, tá? Então, o modelo de negócio é uma coisa mais light, mais leve. Sim. O plano é uma coisa mais densa, tá? Só que quando eu faço o modelo de negócios, eu peço para o meu cliente, vamos criar juntos o quadro de viabilidade econômico-financeira. As ideias são todas aqui, mas o negócio é viável ou não? Porque o plano automaticamente está ali pedindo os dados. Quantos colaboradores nós teremos, salário, encargo social, tanto. O prolabore do sócio está ali, então a gente compõe num sequencial o resultado do quadro de viabilidade. Então, quando eu faço um modelo, que é uma única página, eu exijo, no bom sentido, né, que o empresário também preencha um quadro de viabilidade para ver se faz sentido todas aquelas ideias, porque senão nós vamos entrar naquela. Estou com um problema de finanças. Não, você não tem problema de finanças. Finança não é causa, finança é consequência. Entendeu? Então, o modelo a gente apresenta numa única página 9 janelas. A primeira janela, que eu entendo ser a fundamental, proposta de valor. A pergunta é o quê? O que eu estou entregando para o meu cliente? Primeira grande janela. Do lado direito de quem está olhando tem 3 janelas, tá? Que é para quem?
Eu tenho ali a janela de clientes, onde eu seleciono quais são os meus possíveis clientes, aonde eles estão localizados. Aí eu tenho uma janela chamada relacionamento, um exemplo de relacionamento que muita gente esquece: pesquisa de satisfação, pesquisa de opinião, e a quarta janela, canal para fechamento de negócio. Quais canais eu ofereço? Isso é um lado do cliente. Então eu falei no o que, para quem. Do lado esquerdo de quem olha, mais 3 janelas, chamada como. Primeira, parcerias essenciais. Quem são os meus parceiros, os meus fornecedores, tá? A outra, atividades fundamentais para que eu possa gerar o produto que o meu cliente quer. E a última janela, recursos. O que eu preciso? Estoque, mão de obra, está ali dentro. Esse lado chamado como, parcerias, atividades e recursos, tem um custo. E outro lado, que é o lado dos clientes, relacionamento e canais, tem um preço. Pronto, tá? Se eu tiver muita disciplina, eu posso fazer do meu plano uma ação dentro do meu modelo. Posso, desde que eu lance junto, entregue junto o quadro de viabilidade econômico-financeira. Ok? Então eu diria para você que o modelo são as ideias e é uma coisa mais visual. Entendi. E a gente vê, a gente sabe, assim, por dados, pesquisas, né? Principalmente do Sebrae, a mortalidade é muito grande. Tanto dos MEIs, que é muito grande, como também das micros. E falta realmente, a falha vem no modelo de negócio. Porque no modelo de negócio não observou essas janelas. Você colocou muito bem, e tem como um negócio que abriu um modelo que foi feito errado recuperar? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo o papel do consultor, Luciano, muito próximo ao papel do médico. Tá? Você vai até o médico faz um diagnóstico e diz: olha, os problemas estão aqui. Ok, doutor? Então, qual é o meu plano de ação ou de ações? Você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, ou precisa caminhar, ou precisa isso, ou precisa aquilo. Mas a decisão não é do médico, é do paciente. É o paciente que ouve a recomendação médica e assume ou não. No caso da empresa, nós estamos tratando da saúde da empresa. É a mesma forma. Procura um profissional, e eu diria que o primeiro grande passo para quem já está no mercado, MEI, micro, é fazer um bom diagnóstico. Identificar aonde possam estar as falhas. Pessoalmente, eu gosto de fazer um diagnóstico, nem de longe vou dizer que é meu diagnóstico, seria pretensioso, porque eu fui pegando, acumulando experiências e montei mais ou menos 55 questões. Passo por planejamento, pessoas, marketing comercial, finanças e processos. Processos hoje, gente, é fundamental para qualquer empreendimento. Fundamental. Então, eu passei por 5 áreas, tá? Complemento com mais alguma coisa, mas quando eu vou para falar de restaurantes, eu acrescento mais alguma coisa, por exemplo, área de recepção de matéria-prima, aonde se corta, aonde se conserva, onde se guarda, a gente abre um pouco mais, ok? Aí, junto com o diagnóstico, estamos falando de 55 questões, eu sugiro que se faça a matriz SWOT, tá? Ou seja, um questionário onde o empresário olha para dentro de casa e vê pontos fortes e fracos. Olha para fora, oportunidades e ameaças. Porém, eu como consultor peço para que o empresário faça com mais pessoas, ou seja, ele, o quadro gerencial e até o quadro de colaboradores, porque às vezes até a mulher da limpeza vê coisas que ele não está enxergando. Entendeu? Então, por isso que eu provoco que ele faça uma coisa democrática, onde todo mundo opine. Eu gosto muito de gestão participativa, sempre apliquei isso. Então, que o empresário, se a mulher dele é sócio, peça para ela responder longe dele, para que ela seja muito autêntica. É filho, filha, sobrinho, quadro gerencial, todo mundo responde a matriz SWOT. Junto com a matriz SWOT, eu aplico o clima organizacional. Ou seja, só os colaboradores respondem, tá? Tudo o que eles sentem, percebem e têm em relação à empresa. É um questionário muito interessante.
Junto com isto, se o empresário quiser, eu sugiro que ele faça uma avaliação de perfis, tá? Do grupo gestor, para ver quem é dominante, quem é influente, quem é analítico. Uma brincadeira muito gostosa, né? Porque às vezes eu estou com duas pessoas numa mesma função, mas que um é dominante e outro é influente, acaba havendo choques, né? Eu gosto de fazer perfis, tá? E também num certo momento eu sugiro muito, quando o quadro não é tão grande, que o empresário preencha um relatóriozinho que nós dividimos em relacional e técnico e faça a avaliação de cada colaborador, trimestral. Faça a avaliação e dê um feedback. Hoje, em termos de pessoas, algumas coisas são fundamentais. Comunicação e feedback. Ao você dar feedback para o seu grupo, não tem rádio peão. Ele está ouvindo do gestor principal o que se tem de avaliação do colaborador. A partir de tudo isto, eu posso daí sim fazer um plano de ações, tá? Área por área, e depois eu fecho definindo as grandes prioridades. Aí eu aplico a famosa ferramenta 5W2H, né? A ação, o responsável, data para início, data para entrega e alguma observação adicional. Aí eu coloco a empresa no prumo. Então, se houver dificuldade, não tenha a menor dúvida, vá para um diagnóstico empresarial e comece a recuperar a sua empresa. Isso é muito válido quando a empresa ainda tem possibilidade de fazer um diagnóstico e fazer as alterações necessárias para poder dar a volta por cima. Sem dúvida. Mas nem todas, infelizmente, quando o próprio modelo e até o passivo que uma empresa acaba acumulando, às vezes por teimosia, por falta de conhecimento, acaba adquirindo, às vezes esse próprio diagnóstico até sugere ela fechar, encerrar aquele estabelecimento e partir para outro negócio. Você já, na sua experiência, já aconteceu numa assessoria, uma consultoria, você sugeriu que a empresa fechasse, fechasse agora, olha, a melhor coisa é você encerrar agora, né? Porque a pessoa o tempo vale dinheiro, o tempo custa muito dinheiro. E a pessoa está teimando, usando o seu tempo, todo o seu esforço. Já aconteceu isso com você? Eu queria, assim, um pouco mais a fundo aproveitar essa deixa, Luciano. Não só daqueles, então, que já estão com uma atividade, né, para tomar essa decisão, mas aqueles que iriam começar também um negócio, Luciano, para ver se ele já fez um diagnóstico também antes, né, nessa questão, e a pessoa chegou a não iniciar por conta desse teu trabalho, enfim, dessa tua conclusão aí. Pode, porque o iniciante, digamos assim, às vezes está com o olhar errado, tá? Às vezes nós temos modismos e nós precisamos entender que aonde nós estamos, Curitiba responde diferente do Rio de Janeiro, responde diferente de São Paulo. Vocês se lembram quando começou o período dos orgânicos? O orgânico demorou para pegar em Curitiba. Eu diria que, por exemplo, Londrina foi mais rápido que Curitiba. São Paulo e Rio, então, nem se fala. O orgânico demorou. Então, o que a gente precisa entender também é a característica. Sim. Aonde você está instalado. Entendeu? É isso que é importante. Então, não é... Por isso que toda vez que você vai montar um negócio, você pode ter a melhor ideia do mundo. Agora, para saber se a ideia é factível. Entendeu? Então, você passa por todos esses caminhos. E o Sebrae é muito útil na informação. O Sebrae divulga aí o relatório de tendência, tem uma série de informações e a pessoa usa essas informações para depois colocar no papel o plano de negócio, entendeu? Então, sim, já disse para clientes, olha, reveja esse negócio. E a pessoa não deu continuidade para o que achou que for mais interessante. Como também já tive casos de dizer, olha, do jeito que está, porque há momentos, eu tenho uma coisa assim muito pessoal com relação ao sistema financeiro, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu gosto muito quando o empresário tem a parceria. Eu olhar um negócio e, cara, esse negócio aqui é bom, tá? Vamos estar juntos, tá? Então isso é bacana. Então, acontece muito também de você olhar que o negócio pode ser viável, quando você faz alguns ajustes, tá? Arruma preço, essa coisa toda, tá? Mas aí o seu passivo está grande. Então,
Então você precisa que o seu parceiro te dê uma ajuda. Então, de repente, pode ser que uma reprogramação financeira, tá? Um reequacionamento do passivo possa ser uma solução. Mas aí você mede. Eu olho muito geração de caixa, eu gosto muito de olhar, porque tem uma máxima que diz que o que pode salvar ou quebrar uma empresa é o fluxo de caixa. Acredito totalmente, quase que totalmente. Por quê? Porque eu acredito sim que o fluxo de caixa deve estar respaldado numa formação correta de preço e ponto de equilíbrio. Se eu tiver essas dois itens, o meu fluxo de caixa vai estar positivo, tá? Então, sim, houve momentos, mas eu queria registrar aqui, sem dar nomes, de uma empresa que eu conheci há algum tempo atrás no Sebrae, tá? E ela participou de um projeto, eu já havia atendido essa moça antes dela entrar no projeto. Essa moça foi de um valor extraordinário, tá? Eu me lembro que o patrimônio líquido dela à época era R$200 mil negativo. Hoje ela está com 15 mil negativo. Isso quer dizer o quê? O quanto ela recuperou. Mas ela fez a lição de casa de uma forma extraordinária, tá? Se ela fechar hoje a empresa dela pelas condições internas, ela sai com R$200 mil no bolso, tranquilo. Então essa é uma vitoriosa. Você falou muito bem, né? Porque realmente tem situações que fica muito difícil, né? O diagnóstico vai verificar e olha, você está perdendo tempo, mas tem que realmente fechar a empresa. Mas normalmente dá para recuperar. A empresa dá para recuperar, a pessoa tem que acreditar, porque se buscar as parcerias, assessorias corretas, consultorias corretas, porque essas assessorias e consultorias vão buscar até talvez empreendedores, outros empreendedores que querem investir e recuperar aquele negócio que a pessoa teve aquela ideia, aquela percepção e precisa realmente de um apoio financeiro, um apoio de outras pessoas que possam realmente recuperar. Então eu gostaria que você passasse dicas que são importantes para quem vai estar querendo empreender e quem está com o seu negócio, né, está desanimado, porque não vê lucro, está dando um trabalho. Quais são as dicas para o empreendedor que quer iniciar e o empreendedor que iniciou e está desanimado? Porque o empreendedor que está animado, está dando lucro, talvez nem vá ouvir nosso podcast. Porque a ideia do nosso Negócios à Mesa é levar lição de vida, experiência, e de repente são dicas muito importantes para que as pessoas possam repensar os seus negócios. Então, quais são essas dicas que você com 51 anos, quase 52 anos no mercado, para quem quer empreender, quem já está empreendendo e está desanimado? Você sabe que com o tempo, de vez em quando a gente entra naquela de relembrar passado. Desses eu estava sentado tomando um café com alguém e eu me lembrei de um empresário e dei muita risada com ele, porque eu vejo que as coisas vêm para o momento atual. A música do Fagner, né? Tudo volta a ser como os nossos pais, né? Mas que eu lembro desse empresário que toda vez que eu ia visitá-lo como homem do banco, ele dizia, cara, a coisa está feia. Eu não sei se a gente chega até o final do ano. E assim se passaram quase 50 anos, com a mesma batida, né? Cara, a coisa está feia, tá? Veio a pandemia, o que foi que aconteceu? Bom, agora vai todo mundo quebrar. Agora o mundo acabou. O mundo não acabou. Eu ficar pensando, dar aula online, eu dei aula online, tranquilo. Gosto? Não gosto, eu prefiro porque eu tenho o meu jeito de dar aula. Mas deu para dar aula online. A consultoria online, tranquila, fica até melhor porque você abre seus arquivos, faz conta com o cliente, fantástico, tá? Então, a primeira coisa é o empresário entender que o vídeo um empresário espanhol esses dias, né? Ele dizia que nós vivemos no serrote, né? Sobe e desce. Mesmo com a inflação algo controlada, parece que é cultura nossa, vivemos no sobe e desce. É uma coisa muito engraçada, né? Mas o que eu diria, por exemplo, para esse empresário que talvez não esteja nos ouvindo porque acha que está tendo lucro, que ele se certifique se de fato ele está tendo lucro. Uma coisa que a gente fala muito, por exemplo, diferença de regime de caixa e de competência, que o Alex domina muito bem. Às vezes eu vejo na competência resultado e não vejo no meu fluxo de caixa. Então são pequenos cuidados. Então eu diria,
para esse empresário que talvez não esteja nos ouvindo porque está muito tranquilo, que ele dê uma olhada só para se certificar se de fato ele está com resultado. Esse é o primeiro momento. Para quem tem dúvida, primeiro, não desanime, tá? Porque daqui a mais 100 anos ficaremos na mesma batida. Até o final do ano nós quebramos, mas não, nós não quebraremos, tá? Então, dicas para mim que eu colocaria, primeiro, em qualquer momento, planejamento. Em qualquer momento. Minha empresa vai começar, minha empresa está em fase de estudos, planejamento. A minha empresa já está andando, planejamento. Se lembre que eu disse num certo momento, na primeira parte, estratégias e atitudes, tá? Segundo momento, qualificação constante do empresário. Falei da maior voz de todos os tempos que estudava 10 horas por dia para ser cada vez melhor. Então estude, senhor empresário, para ser sempre o melhor. E capacidade de adaptação. Não vamos para chororô, que vai estar difícil sempre. Vamos nos adaptar, tá? Agora, como nós fazemos isso? Nos fechando? Não se feche. Procura o Sebrae, procura a Brasel, procura a CERT, procure suporte e devido aos seus problemas, devido às suas dores, e vamos que vamos. Você comentou aí, acabou de falar sobre a questão, um pouquinho antes, a questão da importância de uma assessoria, né? Assessoria empresarial, uma assessoria de gestão, enfim. E você tem uma parceria com a CERT, né? De algum tempo, com a CERT Assessoria, que busca realmente essa questão aí da gestão, da assessorar mesmo os empresários dessa área da gastronomia. E assim, para encerrar, para finalizar esse momento aqui no segundo bloco e tal, queria que você dissesse um pouquinho da importância dessa assessoria, né? Você comentou de forma superficial, mas de forma mais profunda agora, passar para nós, para os nossos telespectadores aí, a importância dessa assessoria, né, de fato, o que ela pode trazer de resultados, né? E dizer para os nossos empresários e para os nossos amigos quão importante de fato é essa assessoria nos nossos negócios, no caso. Alex, veja que eu tento ser absolutamente fiel àquilo que eu estou falando. Então, veja, vira e mexe, estou dizendo que nós temos ali estratégico, o tático e o operacional. Sim. Tá? Para que o empresário consiga ter sucesso na parte estratégica, procure assessoria. Seja assessoria, seja consultoria, que eu vou tratar como uma questão de semântica, né? Então, o consultor ou o assessor deve ser procurado, até porque o empresário continue fazendo aquilo no qual ele é bom, tá? Se ele é bom na área de cozinha, criador de pratos, continue com a criatividade de pratos e peça o suporte de profissionais, tá? Então, o profissional vai dar orientação para ele mercadológica, orientação financeira, orientação de pessoas, avaliação de diagnóstico. Então, ele não precisa se preocupar diretamente. Ele recorra a outros que podem fazê-lo. Da mesma forma, dentro da empresa dele, nós dissemos, olha, tem que ter alguém para cuidar do RH, alguém para cuidar do marketing digital, alguém para cuidar do financeiro dele. Ele não precisa, eles têm que estar lá em cima cuidando do estratégico. E da mesma forma, ele faz com a consultoria e com a assessoria. Peça suporte. Gente, estou com dificuldade. Nós iremos até ele através da CERT para olhar qual é a dificuldade. E talvez a dificuldade dele também ele esteja olhando de uma forma não tão clara. E o que vai fazer o consultor assessor? Vai mostrar para ele, opa, não é assim, não comentei há pouco, o seu problema não é financeiro. Finanças não é causa, é consequência. E talvez ele não esteja enxergando. Quem vai enxergar? O consultor. Por isso sim, a CERT é uma opção. Então faça certo, vá para a CERT. Finalizando então, a CERT, a assessoria com Clodoaldo Guilherme, não tem dúvida que quem buscar realmente essa assessoria vai estar muito, muito bem aconselhado e com certeza vai dar a volta por cima ou vai ainda melhorar a coisa que está dando certo. Clodoaldo, muitíssimo obrigado. Esse podcast ficou muito bacana porque trouxesse muito conhecimento e as pessoas vão assistir mais de uma vez, porque são coisas que a gente tem que fazer a reflexão, né? É verdade. Eu me senti, retornei à sala de aula hoje, com certeza, só que de uma forma mais exclusiva, né? Obrigado pela tua parceria, obrigado pelo teu conhecimento, né? Você faz toda a diferença na nossa sociedade hoje, e isso é muito importante para nós.
Que eu sou grato a vocês pela oportunidade e mais uma vez para os empresários do Paraná. Eu não sou paranaense, né? Foi dito aqui que eu sou paulista, mas 51 anos de Curitiba, eu sou paranaense, meus filhos são paranaenses, a minha neta é paranaense, minha mulher é paranaense, então eu tenho um carinho enorme pelo estado do Paraná. E o Luciano é testemunha que vira e mexe, estou pedindo para dar suporte para fornecedores locais, gosto, não vou usar o termo ajudar, o termo orientar. Sim. Eu gosto sim do sucesso da empresa paranaense. Então, com certeza, Luciano, Alex, estão juntos, como dizem os meninos. Tá então, vamos dar as mãos aqui. É isso aí. Sucesso para todos nós.